Olá, olá, Silvana, olá, boa noite. Mais um minutinho, tô só esperando aqui o pessoal terminar de entrar, que eu acho que teve gente com dificuldade de abrir o link. E aí, Isabel, boa noite, minha xará. Boa noite, Saudade de você, que bom ter você por aqui. Vi que também. o Orlando, que eu também conheço, já está aqui. Ei, Orlando, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Isabel. Tudo É um bem? prazer ver você de novo. O prazer é todo meu. Gente, mais um minutinho em respeito aí ao horário de vocês, eu já inicio aqui, ok? Vou, enquanto isso, só finalizar aqui os ajustes da apresentação, verificar se já está tudo certo para vocês conseguirem visualizar. Aqui já está tudo prontinho. Enquanto isso, gente, queria até aproveitar para poder pedir a vocês, se vocês puderem me dizer de qual cidade vocês são, até para que a Sabrina saiba e depois aí no final ela possa falar com vocês individualmente. A Isabel é a minha franqueada da Facilitoy de BH, uma pessoa super querida que pediu para estar aqui hoje na reunião para poder saber um pouco mais. O Orlando foi meu primeiro chefe. Sabe o que eu tenho aqui, Orlando? A minha carteirinha de quando eu era auxiliar de escritório. Olha aqui, ó. Caramba, você ainda guarda, que maneiro. Guardo de recordação. O Orlando é um Eu amigo. ainda tenho. Ai, que legal, de longa data que me pediu para estar aqui. Silvana, me fala de onde você é, Silvana? Oi, gente, tudo bem? Eu sou de Criciúma, Santa Catarina. Ai, que legal, seja muito bem-vinda. Quem é de Criciúma é a Viviane Martinello, não é? Isso mesmo, a Vivi é daqui, sim. Ai, eu sou muito fã dela, muito fã. Ai, ela é maravilhosa. Ai, eu imagino. Eu estou vendo que também tem aqui a Daniele Soares. A Daniele eu acho que eu não conheço. Daniele, boa noite. Boa noite, Érica. Boa noite, Carla Érica. Boa noite, Leila. Se vocês quiserem se apresentar aqui. O pessoal está sem áudio. Ó, já passou aqui um minutinho. Então, gente, eu vou. Boa noite, Franciane. Eu vou iniciar aqui, então, a nossa apresentação. Qual é o intuito dessa reunião hoje? É realmente a nossa live de lançamento. O objetivo é a gente apresentar um pouco mais sobre o negócio da Facilitrip, sobre o que a gente deseja alcançar, quais são as pessoas que a gente está buscando para poder embarcarem com a gente aí nesse projeto da Facilitrip que a gente vem ao longo desses últimos 18 meses estruturando com tanto carinho. Vou compartilhar. Sabrina, me avisa aqui se você conseguir visualizar a minha tela. Já está aparecendo, já está apresentando. Opa, então tá certo. Gente, então sejam muito bem-vindos e bem-vindas à live de lançamento da Facilitrip, a franquia que simplifica as viagens em família, um modelo de negócio que é inovador, que é inédito no Brasil, que já iniciou no Brasil e no exterior. É um enorme prazer ter vocês aqui comigo hoje compartilhando. Eu vou iniciar aqui a apresentação e já eu convido a Monique, que é a minha sócia, e a responsável por toda a parte comercial desse projeto, para ela poder dar continuidade. Mas, iniciando, o mundo, falando agora um pouquinho, né, sobre o mercado desse mundo de viagens. O mundo das viagens, ele evoluiu diante dos nossos olhos. Os meus pais voaram pela primeira vez perto dos 40 anos, na verdade, até um pouquinho depois. O meu pai, inclusive, quando meus pais são espanhóis, quando meu pai veio para o Brasil, ele veio de navio, ele não veio nem de avião. Naquela época, realmente, as viagens elas eram muito mais inacessíveis do que elas são hoje. Nós, em média, embarcamos pela primeira vez ali em torno dos 15 anos. Existem pesquisas que falam sobre isso. E, enquanto isso, os nossos bebês, os nossos pequeninos, eles já estão nascendo viajando. Hoje, as viagens elas se democratizaram. Hoje, as pessoas elas buscam muitas vezes. Deixa eu só, gente, me perdoa por uma falha aqui minha. Eu vou ter que ficar liberando aqui as pessoas que entrarem. Deixa eu retornar aqui agora. Só vou pronto, voltar aqui e voltar a apresentar. Me perdoem. Pronto, voltou aqui. Hoje, as crianças, elas já nascem viajando. Hoje, a gente vive um cenário muito diferente do que a gente vivia há muitos anos atrás. E esses bebês, eles já estão viajando, mas será realmente que os Airbnbs, os hotéis, as pousadas, as locadoras de veículos, eles estão prontos para essa nova demanda? Eles estão prontos para o fato
de que as crianças hoje elas já nascem viajando e elas têm demandas específicas e as pessoas buscam uma experiência não só de destinos de restaurante, mas a gente também quer trazer conforto para os nossos filhos. E foi realmente pensando nisso que eu comecei a pensar, né, em, poxa, que tipo de solução eu posso trazer para facilitar a vida dessas famílias? Por quê? Porque quando a viagem ela começa com preocupação, tem algo errado. A gente começa a se perguntar, puxa, vai valer a pena eu sair de casa para passar perrengue na rua? Será realmente que vai valer a pena? Eu tenho medo de viajar e do meu filho não se adaptar nessa rotina. E aí, o que eu faço, né? E aí, trazendo aqui alguns exemplos para vocês. O que deveria ser uma simples viagem de carro vira um custo alto e uma experiência super insegura. Muitas vezes a gente precisa alugar um carro e aí, quando a gente busca a cadeirinha, a gente percebe a realidade, que são produtos de baixa qualidade, produtos antigos, desgastados, mal higienizados e com um valor de aluguel que é absurdamente alto. Eu não sei vocês, mas tudo comigo começou nisso. Eu fiz uma viagem para a Espanha, a Alice tinha na época 5 meses, e a gente pagou uma fortuna para alugar um bebê conforto. E quando eu cheguei lá, era um bebê conforto, que não era um bebê desconforto, não era um bebê conforto, ele não tinha nem espuma mais. E como ele estava sujo, eles tiveram a ideia de botar um TNT e de rasgar o lugar onde enfiava o cinto. Então, assim, a minha filha passou uma viagem de carro, porque era viajando de um país para o outro, num desconforto horroroso e completamente desnecessário. A gente se preocupando com bons hotéis, com uma boa experiência de hospedagem, e minha filha, enquanto eu viajava numa cadeira de carro super confortável, ela viajava num bebê completamente desconfortável e completamente desnecessário. Mas naquela época eu não tinha outra opção. Então, eu acabei precisando realmente me adequar a essa realidade e oferecer para minha filha isso. Era o que tinha naquele momento. E foi realmente a partir daí que eu comecei a pensar, nossa, será que isso realmente está fazendo sentido para minha filha? Será que isso faz sentido para as pessoas que estão ali alugando? Será que eu posso trazer alguma solução que viabilize essa viagem de uma maneira muito mais tranquila? E aí o que era para ser proteção, ele se torna uma insegurança. Aquele bebê conforto, ele era qualquer coisa menos algo seguro para minha filha viajar. Não era o bebê conforto que nem o que ela tinha no carro dela, que tinha a base de Isofix, que oferecia uma segurança durante a viagem. E o que era para ser prático acabou virando uma grande frustração. E quando a hospedagem, e eu falo isso com muita propriedade, gente, porque eu venho do mundo de hospedagem. A minha trajetória empreendedora, ela começou no ramo hoteleiro. Eu comecei justamente trabalhando em hotéis. Ainda hoje, eu sou, enfim, a rede de hotéis, então eu tenho bastante propriedade para poder falar com vocês sobre como a gente tem essa dificuldade hoje, como realmente a gente vive essa situação de que aqui no hotel, por exemplo, eu tenho 3 berços. Então, quando a gente tem um volume de hóspedes muito grandes, eu não tenho berço para oferecer. A gente nem garante berço aqui no hotel. E isso eu não estou nem falando de um Airbnb, onde eles não têm nem espaço para guardar um berço por se vem uma criança. Então, realmente, se você vai para um Airbnb, as chances de você precisar fazer cama compartilhada são enormes. E eu não sei vocês, mas eu e meu marido, a gente odeia que alguém encoste na gente dormindo. Então, acaba virando uma guerra. A minha filha mais nova gosta muito de dormir com a gente por fim, foi lá e colocou um colchão no chão, porque para a gente é extremamente desgastante ter uma pessoa dormindo com a gente. Tocando, enfim, a minha noite acaba não sendo tranquila. E em hospedagens isso acontece demais. E aí, muitas vezes a gente chega no hotel, na pousada, no Airbnb, a gente descobre justamente isso, né? Que não tem o berço disponível, e o resultado a minha noite fica mal dormida, o cansaço fica acumulado, eu não aproveito a viagem da maneira como eu gostaria, e o bebê não dorme com conforto, não dorme com a rotina que ele tem, e isso atrapalha demais. Eu tenho um caso, por exemplo, a nossa gerente de marketing, quando tinha um bebê pequeno, foi se hospedar num hotel, e, gente, ela não deu banho na bebê. Ela ficou com tanto medo porque não tinha banheira, e ela tinha medo de dar banho no chuveiro, que ela preferiu dar banho de lenço umedecido e esperar chegar em casa para poder dar banho na bebê. Então, assim, é uma coisa tão óbvia, o pessoal que está aqui está até se olhando, né, e pensando, cara, como isso faz sentido? E é muita verdade. Quantas vezes a gente viajando, a gente passa esse tipo de perrengue, e a gente nem imagina que pode existir uma solução que vai facilitar realmente a vida dessas famílias. E aí a cena se repete, né? Na hora que precisa, o carrinho, ele não está lá. E a viagem, que deveria ser tranquila, ela vai virar uma maratona no colo.
E aí, mas como assim, Isabel? Porque a gente vai viajar de avião, e aí o nosso carrinho ele não cabe dentro da aeronave. E aí o que acontece? Quando a gente chega na porta da aeronave, a gente tem que despachar. Então, até chegar na porta da aeronave, está tudo tranquilo, você ainda consegue estar levando o carrinho. O problema é que a partir do momento em que despacha o carrinho, você só recebe esse carrinho no final do trajeto. E aí a gente começa a ter o problema. A gente só recebe no final do trajeto, e aí o que a gente faz? A gente vai precisar realmente carregar o bebê no colo até chegar na esteira do desembarque. E quantas vezes o aeroporto é gigantesco, o bebê já é grandinho, e a gente precisa pegar aquele bebê que está ali, às vezes, dormindo, e carregar uma mochila, uma mala de mão e um bebê no colo. E isso eu já vivi. Recentemente a gente viajou para Florianópolis, o meu cunhado não pôde embarcar o carrinho, e quando ele chegou, o carrinho estava danificado. E aí tem que abrir o chamado com a empresa. E aí você imagina se ele tivesse indo, ele passaria a viagem inteira sem o carrinho porque ele foi danificado durante o transporte. Então, realmente, colocar o carrinho no bagageiro dentro do avião não é só sobre praticidade, é sobre a certeza de que você vai ter uma viagem muito mais tranquila. De que uma escala internacional em um aeroporto que é grande, como, por exemplo, o aeroporto de Madrid, de Barajas, é um aeroporto gigante, que tem metrô dentro do aeroporto para você chegar na área de desembarque. Você tem a tranquilidade de saber que durante todo o trajeto, você tem um carrinho que vai caber dentro do Uber, para você poder pegar um Uber durante a sua viagem, um carrinho que vai caber no bagageiro do avião, em que momento nenhum você vai precisar se desprender dele, para você poder trazer ali a tranquilidade para o seu filho. E nenhuma família merece começar a viagem dessa forma, né, gente? E aí, qual é o desafio dos pais, né? O que era para ser uma viagem cheia de memórias, de momentos, de experiências, ela vira um pesadelo. Ela vira a opção, né? De ou a gente vai viajar com estresse, ou então é melhor eu ficar em casa e esperar meu filho crescer. Ou então é melhor eu viajar sem o meu filho, deixar ele em casa, com a minha mãe, com a minha sogra, e fazer essa viagem com o meu marido sozinha, porque eu tenho medo de levar o meu filho e passar mais perrengue do que alegria com ele durante essas viagens. E realmente foi a partir daí que eu decidi fundar a Facilitrip. A gente fala, né, que é a fábrica da facilidade, que aqui nasce o propósito que guia cada unidade da nossa rede, que é tornar a viagem das famílias muito mais simples, muito mais prática e muito mais acolhedora. E por que a Facilitrip existe? Ela existe porque um dia eu enxerguei essa dor. Um dia eu viajei e eu senti na pele a dificuldade de viajar com crianças sem ter o melhor conforto para elas. Essa foto, se vocês olharem as minhas filhas grandes, tá vendo? Ali a Marina já tinha 5 anos. E mesmo assim, foi uma viagem que eu fui para a França. Eu fiz questão de levar o carrinho. Um carrinho compacto. Isabel, mas puxa, minha filha é grande, por que você levou o carrinho? Porque a minha filha mais nova odeia andar. Ela anda 5 minutos e começa. Mamãe, eu quero colo. Mamãe, eu tô cansada. Começa a não querer andar. E, para mim, era muito mais importante saber que a minha viagem seria tranquila. Então, mesmo ela com 5 anos, eu fiz questão de levar o carrinho. E de ter a tranquilidade de saber que eu poderia andar o que eu quisesse por Paris, que é um lugar que, graças a Deus, eu tive a oportunidade de viajar algumas vezes e que eu amo justamente caminhar. E que se eu não tivesse o carrinho, isso não teria acontecido, não tem a menor chance. A minha filha mais velha super aguenta, mas a pequenininha, gente, de jeito nenhum. Inclusive, o pessoal botou essa foto, podiam ter botado a foto, deu segurando o carrinho com 5 crianças, 4 crianças apinhadas em cima do carrinho, porque elas realmente estavam ali usufruindo daquilo ao máximo, estavam realmente entendendo que aquilo fazia muito sentido. E o que a gente quer, né? A gente quer aterrissar na sua região. A Facilitrip é uma empresa especializada no aluguel justamente desses acessórios infantis premium, como carrinhos, principalmente carrinhos compactos, desses que cabem dentro do bagageiro de avião, cadeirinhas que tenham Isofix, que tenham iSafe, qualidade ainda mais completa do que o Isofix. Isabel, e por que isso? Porque a gente realmente acredita que é muito importante que os pais eles tenham essa segurança. Não adianta você pagar o hotel da moda, você querer oferecer ali uma experiência fantástica para você e para sua família, e aí quando chega na hora, você descobre que o carrinho é um carrinho de qualidade ruim, a cadeirinha é uma cadeirinha que não vai dar conforto para você fazer aquela viagem de carro, não tem o berço portátil para que você possa ter uma noite mais tranquila com o seu bebê. E além disso, gente, a gente tem os outros acessórios também, né? Como a banheira, para justamente você poder dar o banho confortável no seu bebê, a cadeirinha de alimentação portátil para você poder levar, e mais alguns itens que a gente, ao longo do processo, foi identificando que eram
potenciais para que vocês, enquanto franqueados Facilitrip, pudessem levar essa solução de conforto para cada um dos nossos mini clientes que venham alugar com a gente na Facilitrip. Deixa eu passar aqui. E aí, enfim, nós queremos ser o quê, né? O nosso objetivo, a nossa missão é sermos uma marca que facilita a rotina dos pais, que elimina essas preocupações e devolve o prazer de viajar com tranquilidade e segurança. E agora a gente quer levar essa experiência para cada cidade do Brasil e do mundo. Daqui a pouquinho a Monique vai falar um pouco sobre isso, porque nós somos uma franquia que já nasceu grande. A gente iniciou aí a nossa trajetória a partir do grupo, né, Facili, começando com a Facilitoy. A gente mergulhou no tanque dos tubarões. Eu tive a oportunidade de levar o meu primeiro modelo de negócio criado por mim, que foi a Facilitoy, para o Shark Tank. Eu saí de lá com uma sócia, com a Carol Pfeiffer, e juntas a Carol me trouxe muito essa visão, Isabel. A gente começou com a Facilitoy, mas a gente precisa entender que você precisa criar um grupo, você precisa trazer um ecossistema para isso. E a partir daí, juntas, a gente criou, eu sócia desse projeto da Trip, a gente criou um ecossistema de soluções justamente para facilitar a vida dos pais. E a Facilitrip é o mais novo e inovador negócio desse nosso grupo, que é o Grupo Facili. E para crescer com força comercial, eu entendi que eu não conseguia dar conta de tudo sozinha, que eu precisava trazer braços para dentro desse projeto. Eu precisava garantir que entrassem as pessoas certas para fazer com que a gente fosse ainda mais longe. Eu entendo que a Facilitrip é um negócio que atende o público final, mas também tem um potencial enorme para atender o público B2B, atender outras empresas, trazer soluções para outros negócios a partir da Facilitrip. E pensando em trazer essa estratégia de uma maneira ainda mais ampla e mais completa, eu convidei a Monique. Venha, Monique, venha para cá, deixa eu apresentar você aqui para todo mundo. Gente, essa é a Monique, que entrou para potencializar, não foi, Monique, os nossos resultados e para acelerar esse crescimento das unidades, para fazer com que a gente consiga trazer a melhor solução. E agora você vai falar um pouquinho mais com eles, não vai? E fazer todo esse negócio ser lucrativo, potencializar para que seja bom para todo mundo que está aqui. Essa é a expectativa, gente. Deixa eu só liberar aqui a entrada de uma última pessoa, que tinha alguém aqui esperando para poder entrar. Só um minutinho. E a pessoa até caiu já. Deixa eu voltar para cá. E vou fazer aqui, voltar aqui com a apresentação. Prontinho, Monique. É com você. Hello, tudo bom com vocês? Vamos lá, vou pegar aqui da onde a Isabel parou com vocês. Ela apresentou, né, maravilhosamente a Facilitrip. Foi uma ideia, né, dela ali. A Carol trouxe muita coisa, agregou muito com ela. E agora eu tive a honra de entrar, de ser convidada aí para fazer parte desse time e trazer essa força comercial. Vocês já conhecem a Isabel, provavelmente, vocês ainda não me conhecem, eu só me apresento rapidamente. Eu tenho 17 anos de atuação com comercial. Já vendi tudo que vocês possam imaginar. Inclusive itens de alto valor. Estou junto aí com a Facilitoy e a Facilitrip há um tempo. Contribuí para o avanço de faturamento de ambas as redes, né, tanto a Facilitoy quanto a Facilitrip. E agora eu me sinto extremamente segura e honrada de fazer vocês, novos franqueados, a faturarem e a crescerem o negócio de vocês, desenvolvendo a cidade e a família de vocês. Então, eu vou apresentar agora a parte que eu falo que é a parte importante, assim, né? Como que a gente faz o dinheiro? Essa é a minha ideia de estar aqui junto com vocês, tá? Como eu falei, né, eu já apoio aqui a Facilitrip e a gente acredita muito nisso aqui. Ninguém empreende sozinho quando a gente fala de grupo Facili no total, né? Então, aqui na Facilitrip não vai ser diferente. Estamos juntos nessa. A nossa ideia é que você consiga levar esse novo negócio para a sua cidade e facilitar a vida das famílias viajantes. A Isabel trouxe esse novo cenário, né? Antigamente, as pessoas viajavam a primeira vez com 40 anos. Hoje, as pessoas com meses estão tendo essa oportunidade de viajar. Então, esse novo cenário exige novos negócios.
E a gente está aqui para trazer isso. Poucas pessoas falam disso. A gente não tem visto pessoas falarem disso. Vocês já conheciam esse tipo de negócio de aluguel de itens para viagem de bebê? Coloquem aqui para mim se vocês já tinham ouvido falar nisso. São dois negócios muito inovadores. Um, quando a gente fala de aluguel, porque a gente está falando de um cenário que vem de um consumo consciente e tudo mais. E para viagens, porque é uma outra realidade que eu vou apresentar para vocês também aqui. É um cenário nosso, né? De aumento de viajantes no geral. Então, pensem comigo, se vocês nunca ouviram falar nisso, todos vocês que falaram aqui, vocês estão unânimes, e eu já estou mostrando para vocês que existe um mercado, vocês já podem entender que é um bom negócio, concorda? Então, toda a nossa operação ela foi pensada para ser simples, sem funcionários, que permitam que vocês tenham flexibilidade, propósito e segurança. Monique, baseado em quê? Isso aí. Nós já temos uma unidade em operação em Congonhas durante meses. A gente atende a principal cidade do país para ter essa certeza de que funciona e agora a gente se sente completamente seguro de levar isso para a cidade de vocês. Então, não é só da nossa cabeça. E mais do que isso, já estamos em Orlando. Eu pensei que a gente fosse dar essa novidade agora aqui, ó, mas a Isabela já chegou falando isso, porque está gritando dentro da gente, nós estamos muito felizes com isso. Então, não é só uma operação nacional. Preste atenção nisso. Quem tiver a oportunidade de levar a Facilitrip, está levando o peso do Grupo Facili e está levando uma empresa que já tem um know-how fora, né? Então, vocês vão estar carregando todo esse peso juntos, tá? A nossa operação, ela é simples e a gente vem da Facilitoy, que é a de aluguel também, então tem toda uma experiência. Na Facilitoy a gente já tem dezenas de franqueados. A gente não fala isso da nossa cabeça não, tá? Então, vocês podem ficar tranquilos em relação a essa parte. Não queremos apenas aluguel de itens. Isso é muito bacana de dividir com vocês, porque é uma empresa e, se vocês não acompanham ainda, é legal vocês nos acompanharem pelas redes sociais. Eu recomendo muito isso, né? Podem acompanhar a Isabel também, a mim também. Vocês vão ver que tudo que é feito aqui é com um propósito. Então, é muito além do aluguel. A gente não quer só um negócio para colocar dinheiro, existe propósito, existe cuidado. Então, houve uma necessidade. A Isabel dividiu a história dela com vocês aqui, né, de tudo que ela passou com a filha dela. Então, a gente quer proporcionar essas viagens leves, essas viagens fáceis. Os bebês, eles merecem ter conforto e segurança e viver experiências, por que não? Se hoje a gente pode proporcionar as experiências que muitas vezes os nossos pais, né, não puderam para a gente, que essa experiência ela seja a melhor de todas. Né? Que vocês possam e que os pais viajantes que vocês vão atender, que esse vai se tornar o propósito dos nossos franqueados, possam focar no que realmente é importante. A gente viajar para relaxar, para se divertir. E olha aqui, gente, eu poderia parar aqui, né? Olha só essa fofura aqui. Vou deixar vocês babarem junto comigo nos nossos mini viajantes. É assim. É para a gente poder proporcionar esses sorrisos aqui. É para que a gente consiga ter mais crianças, bebês e famílias se divertindo. Essa daqui é a nossa primeira unidade. Acho que alguém perguntou como é que funciona lá em Congonhas. Essa é a nossa primeira operação e essa é uma operação física, tá? Então, tem essa loja, mas o negócio não necessariamente precisa ser físico, tá bem? Então, a gente tem essa primeira unidade que fica lá em Congonhas para oferecer esse serviço para vocês. Deixa eu ver se não está passando aqui. O que aconteceu? Esse centro aqui foi o nosso grande laboratório, né? Foi onde a gente testou, expandiu, elevamos a nossa qualidade. Nasceu aqui o padrão, né, de excelência que a gente guia a Facilitrip.
Então, essa daqui é a nossa unidade, ela funciona lá em Congonhas, aqui é o nosso showroom, gente. Olhem isso. Que graça. E tudo tem uma identidade, vocês vão ter essa identidade também. Mais à frente eu posso explicar para vocês. E uma outra coisa. Eu estou aqui explicando e entregando para vocês a oportunidade de fazerem parte da Facilitrip. Mas, obviamente, depois daqui, vocês podem ter um contato muito mais próximo. A Sabrina está aqui com a gente também, vai entrar em contato com vocês. A gente vai ter uma reunião, né, ali, privada, para entender as necessidades do seu lugar. Porque aqui são as necessidades de Congonhas. Então, a gente criou esse showroom, criou todo esse espaço. Mas na sua cidade, a gente vai, de acordo com um estudo, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, mostrar para vocês o que de fato precisa. Mas é lindo, né? Toda uma identidade pensada, todo um branding pensado. Quando vocês aqui se identificam com o negócio, e a gente pensa em empreender, tem alguém aqui que já empreende, que quer empreender, para eu poder entender em que passo que vocês estão? Mas quando a gente tem um negócio, a gente tem que pensar em muitos detalhes. Entre eles, a identidade visual, toda a parte, a narrativa de marketing, de brand. Quando vocês entram numa franquia já consolidada, vocês cortam um caminho na vida empreendedora que vocês não têm noção. Então, tudo isso aqui a gente já validou. E olha só, toda a expectativa do setor de viagens do Brasil. Como eu falei para vocês, a gente não está brincando. A gente não fez por um acaso. Não foi porque a Isabel pegou aqui, ó, para aquele lado está ventando e o que eu vou fazer? Existe uma expectativa de crescimento. Ano que vem, já é um ano aquecidíssimo para o turismo. Aqui dentro do nosso país. Então, a gente precisa estar de olho nisso e vendo quais são as oportunidades que a gente tem. Olha só, o turismo doméstico, olha quanto que movimenta, 22 bilhões. Estou permitindo as pessoas aqui. No ano passado. Olha aqui. Destino global. Brasil, destino global, 25, 26. 26 vem bombando. Quem tiver nesse ramo vai colher bons frutos. Sabe aquele negócio de quem chega primeiro bebe água limpa? É sobre isso. Brasil alcança 94% de satisfação entre as pesquisas de estrangeiros, de turistas estrangeiros. Gente, o nosso país, ele sempre foi rota. E agora, cada vez mais. E o que você está fazendo para aproveitar para surfar essa onda? Eu estou aqui justamente para apresentar isso para vocês. 2026, eu falei para vocês que ia bombar, né? Então vamos lá. 74% dos brasileiros têm planos de viajar ano que vem. Vocês já viram a quantidade de feriado que a gente tem ano que vem, gente? Olha que delícia. São muitas oportunidades da gente viajar. Muitos feriados prolongados. O turismo, né, conforme eu já falei para vocês, movimenta muito. E eu perguntei se vocês já conheciam esse mercado de aluguel, e vocês falaram que não. Então, talvez a pergunta que está rolando agora é: por que eu vou alugar se eu tenho, né? O item. Por que não levar, né? Aí eu vou te mostrar o contrário. Por que é melhor você alugar do que comprar? Olha só o preço de um carrinho. Quem tem bebê aqui, gente? Tudo de bebê, nada é baratinho, né? Principalmente itens premium e itens de altíssima qualidade e segurança. Que é o que a Facilitrip preza. Então, não é tão fácil. Imagina você ter um carrinho desse. Você leva e passa pelo perrengue que Isabel falou. Né? De chegar lá e quebrar. Que estresse, né? Isso quando você consegue resolver. Se você não resolve. E se você não resolve? Então, para isso, nós colocamos uma curadoria para comprar todos esses itens.
Aqui é um negócio feito por mães, para mães, que entendem de crianças, entendem de bebês. Então, todo o nosso produto, eles são testados. A gente passou por diversas marcas. E aqui estão algumas das marcas que acompanham a gente. E são só as principais e melhores do mercado. Porque essa talvez é uma preocupação de vocês quando vão entrar no negócio, né? A gente trabalha com bebê. Ah, eu vou poder colocar qualquer item? Não. Não, porque todos os nossos itens já passam por uma curadoria que foi feita por pessoas que entendem, para que todo o nosso propósito seja cumprido. Conforto, segurança. Isso para os nossos clientes. E para a gente, durabilidade, porque o meu negócio precisa ser lucrativo. Se eu tenho um item que ele é baratinho no mercado, mas que eu tenho que ficar trocando ele toda hora, eu não estou levando um negócio lucrativo para vocês. Então, tudo isso foi pensado de maneira estratégica. A Facilitrip transforma economia em retorno imediato. Sim, isso faz com que a franquia ela se pague sozinha. Como assim, Monique? Quando a gente compra os itens iniciais, você não vai comprar na loja. Você não vai pagar os 3.300 e tanto que eu te mostrei. Nós temos uma lista de fornecedores seguros e com preço muito mais em conta, que só dessa curadoria, só com essa negociação que a gente tem, você vai comprar esse kit com vantagens que você não conseguiria no mercado. Então, se você fosse sozinho lá atrás dos seus itens, você ia pagar muito mais caro do que você vai pagar agora. E só essa economia que eu estou proporcionando, que nós estamos proporcionando para você, já é o suficiente para a taxa de franquia se pagar. Então, todo o modelo ele foi criado pensando nas vantagens para o franqueado também. Nós temos o propósito com o nosso cliente final e nós temos um propósito com vocês que estão aqui recebendo essa oportunidade. E agora, talvez a pergunta é um negócio para mim? Será que isso aí é para mim? Gostei. Vocês estão gostando até aqui? Fez sentido para vocês o que a gente está conversando? E por que é para mim? Será que é para mim mesmo? Baixíssima concorrência, porque vocês não conhecem outros lugares que tem isso. Então, a gente tem concorrente? Baixíssima concorrência. Turismo em franca expansão. Eu mostrei para vocês, vocês podem pesquisar. Uma franquia, né, que é uma empresa home-based, você vai fazer de dentro da sua casa. Você não vai ter custo de locação. Você não precisa ter isso. Flexibilidade de trabalho, você consegue fazer ali os seus horários. Não é necessário ter equipe, você consegue iniciar tranquilamente com você fazendo o negócio. Retorno rápido de investimento. Uma operação que ela roda super simples e que já é validada. Como falei para vocês, a gente já validou essa operação. E com suporte completo e contínuo. Quando vocês estão com uma franquia séria, nós damos todo o suporte para vocês. Vocês não vão empreender sozinhos. Lembra que a gente falou sobre isso lá no início? Vocês não vão empreender sozinhos. Então, estamos aqui para pensar, né, e contribuir e ajudar para que vocês desenvolvam o negócio de vocês em todas as áreas. Mais à frente eu vou conversar um pouquinho mais sobre isso com vocês. Como a Facilitrip, ela entrega algo que é diferente do mercado e que traz resultados também, além de você estar levando algo inovador para a sua cidade, muitas empresas podem ser parceiras nossas. E a gente também pensou nisso. Conexões que podem ampliar o alcance e fortalecer esses resultados para vocês. Então, nós pensamos em todos os detalhes. Locadoras, imobiliárias, pousadas, agências, tudo isso pode ser parceiros de vocês. E aí vocês já devem estar pensando assim na cidade de vocês. Caramba, tem tal hotel aqui. Olha, tem uma locadora de veículo. Tudo isso pode se encaixar com o negócio que você está levando. E a gente fazer aí grandes negócios dentro da tua cidade. E
dentro dos aeroportos? Tem aeroportos aí perto da onde você mora, da onde você reside? Como que a gente faz? Será que... Como você me falou que é um negócio de flexibilidade, como que eu faço entrega 24 horas por dia? Eu vou ter que trabalhar 24 horas por dia? Quando eu falo para vocês que a gente pensou em todos os detalhes, nós temos uma parceria incrível com a Malex, que está em Brasil inteiro, diversos aeroportos, ou todos os aeroportos. Praticamente todos os É a aeroportos. maior empresa do Brasil. Uma empresa de guarda-volumes. A gente já validou esse modelo, já validou dessa forma, super funciona. Nós temos entregas em Barulho 24 horas, só com esse armário que vocês estão vendo aqui na tela. E isso está pré-aprovado para a sua região, tendo eles lá na sua região, isso já está pré-aprovado para vocês, a gente já pensou em tudo, para que você entre operando 24 horas também. E recebendo enquanto está dormindo, que é isso que acontece quando a gente atende 24 horas. Super prático, seguro, disponível em vários lugares. Tem em aeroportos, mas tem em outros lugares também, tem em rodoviárias e às vezes em alguns mercados, em alguns lugares de conveniência. E nós estamos aptos para isso. Pensamos em tudo. Como é que funciona a nossa operação? Até aqui vocês querem fazer alguma pergunta? Alguém perguntou como é que funcionava lá em Congonhas. Falei que lá a gente tem uma loja física com showroom, porque é a necessidade da região e a gente também queria ter um espaço físico para vocês conhecerem. Mas é uma operação que funciona super simples, tá? Você pode fazer ela home-based. Então, agora eu vou explicar essa parte. Você opera de casa com flexibilidade e uma rotina leve. Toda a lista de curadoria é feita pela gente. A gente já passa essa listagem completa para você, com os produtos aprovados, alinhamento avançado de estratégias para a inauguração da sua unidade. A gente cria todo o seu plano de marketing. Você já vai inaugurar arrasando. Porque tudo isso já é pensado para você. Um suporte contínuo com a nossa equipe de especialistas. Então, a gente tem equipe de marketing. Eu atuo diretamente ali com comercial. Vocês têm aulas, tem muitas coisas que eu vou falar aqui para frente para vocês. Vocês têm aqui um suporte, né? Uma pessoa que fica à disposição de vocês ali também no nosso período de implantação. E também depois que o seu negócio começa a funcionar, você não está sozinho. Ou sozinho. Escolas de marketing e de vendas. Gente, sabe um curso online completaço, com tudo que você precisa? Com um portal, com todos os documentos, com tudo pensado nos mínimos detalhes. Foi feito para que você tenha resultados e garantir a sua alta performance. Uma coisa que é muito importante vocês saberem. Para a gente aqui da Facilitrip, só o seu dinheiro de taxa de franquia não vale, não é essa a nossa ideia. A ideia é que você prospere o seu negócio. E para isso, não é só eu falar para vocês assim, a gente está aqui com você, vai lá, você consegue. Não, nós temos toda uma estrutura pensada para que isso de fato aconteça. O treinamento é completo, com profundidade e segurança para você. Aqui tem um panorama aqui nessa fotinha que ela aparece aqui, o nosso Universidade Facilitrip. Parte de gestão, de finanças, de vendas, de marketing, de logística, de estoque, tudo, todas as áreas do seu negócio. Lembra ali aquela parte que eu falei, olha, quando você vai empreender, você tem que pensar em muitas fases. E quando você tem uma franquia séria, ela encurta o teu caminho? É sobre isso que eu estou falando. Você não vai precisar ficar quebrando a cabeça de como você faz a logística. A gente já entrega o passo a passo para você, é só você seguir. Você não vai precisar ficar pensando quais são as estratégias que você vai precisar utilizar. Já está tudo ali. O passo a passo, desenhado, para você só seguir. Durante o treinamento, você domina cada etapa essencial para entregar a excelência que a gente busca aqui na Facilitrip. Então, é importante que a gente tenha um padrão. Então, a gente não vai largar vocês aí de qualquer jeito. Afinal de contas, temos um nome a zelar
o nome de um grupo, tá? Aqui tá o que eu já falei para vocês, tá, gente? Logística, a organização dos itens, higienização. Deixa eu dar uma pausa aqui. A gente está falando de bebês, a gente está falando de segurança, a gente está falando de conforto. A Isabel falou que o negócio que ela alugou lá, o bebê desconforto dela. Sujo, jogaram um TNT. Você ia querer ter filho numa condição dessa? Porque eu não ia querer o meu. Então, a gente higieniza todos os itens, a gente usa protocolos e vamos ensinar isso para vocês também. Então, métodos de converter, de vendas, de controle de estoque, logística, marketing, tudo. Não tem um setor da empresa que não passe pela nossa universidade. E mais, Monique, como que eu vou administrar isso no nosso dia a dia? Estão vendo esse vídeo aí? Está passando? Esse é o nosso sistema de reservas e controle. O cliente, ele entra no site, ele faz o pedido, esse pedido aparece para você já nesse sistema. Você já vai controlar ali, ó, quantos pedidos por dia, qual é o ticket médio que está sendo feito os pedidos, quais são os pedidos mais vendidos, quais são os produtos mais alugados, o que está saindo mais. Então, tudo isso você já tem um sistema que faz para você. E não se preocupe, porque a gente também te ensina a usar todo esse sistema. Olha, os pedidos por dia, de onde que ele vai sair, quais são as opções, qual é a situação de pagamento, se já pagou ou não, se a gente vai ter que cobrar esse cliente. Tá tudo ali. Você consegue ver quais são as entregas que você tem que fazer naquele dia, porque já está tudo detalhado ali para você, no nosso sistema de reservas. Vocês estão entendendo por que a gente é um negócio de baixo risco e de alta lucratividade? Tá fazendo sentido para vocês? Olha só. Home base de 100 funcionários com processos claros. Isso vai evitar muita complexidade para vocês. Concordam comigo? O investimento ele é super inteligente. Então, a gente pensou no seu investimento já com parcerias com fornecedores estratégicos que já vão te dar um super desconto ali para as compras, né? Vai reduzir demais para você. Mercado em expansão constante. Alta lucratividade e uma demanda recorrente. A gente vive isso lá na loja. E uma formação para você. Qual é o risco que você tem? Qual é a dificuldade? Se você estava procurando, se você estava esperando uma boa oportunidade para você começar 2026 de um jeito completamente diferente, num passo completamente novo para a sua vida profissional, eu posso assegurar que você acabou de achar. E eu quero saber de vocês aqui. Vocês podem me botar na berlinda, pode perguntar, tá? Faz sentido para vocês isso aqui? Então, vamos ao que interessa. Nossos números. Me fala aqui. 12 mil a 16 mil de faturamento médio por mês. Um investimento inicial de 59.990. Eu estou falando que você vai ter um negócio completo por 59.990. E um payback, o retorno disso, em 15 meses. Eu desafio você a achar isso aí. 30% de lucratividade. Isso aqui foi estudado, validado, a gente demonstra isso para vocês na reunião, né? Como que vocês chegam aqui. Hoje, nesse encontro, fica difícil para a gente entrar em detalhes. Mas eu quero que você me diga aqui se você quer saber mais detalhes, porque a gente vai te chamar, tá? Coloca aqui para mim se você quer saber mais detalhes, que a gente já está dentro dessa reunião aqui, a Sabrina está aqui, ela vai chamar vocês, mas se isso aqui não te atrai, eu realmente não sei o que eu posso fazer para você. Olha só. Entrando um pouco mais a fundo sobre os nossos modelos de franquia, existe um estudo de viabilidade para a sua cidade.
Vocês concordam comigo que a gente tem cidades que recebem muitos turistas e cidades que não recebem tantos turistas assim? Como que a gente vai saber? E aí então você fala assim, caramba, eu queria, tô achando incrível esse negócio, mas acho que não é para mim. Na minha cidade não é uma cidade turística. Fica aqui comigo. Fica aqui porque pode ser para você sim. Talvez a sua cidade ela não atraia tanto turista, mas tem várias pessoas que viajam, que saem daí, né? Que tem os viajantes com potencial emissivo que saem da sua cidade. E pode ser super interessante para você a Facilitrip. Então, o meu convite hoje é para você conhecer mais da Facilitrip. Que você coloque aqui, olha, eu tenho interesse, eu quero saber mais. Por quê? A gente vai fazer esse estudo de viabilidade completo. A gente vai dividir ele com você. Vai mostrar para você qual é o melhor modelo de franquia para a sua cidade. Aquele modelo que vai fazer você lucrar mais. Esse modelo aqui, eu peguei um modelo intermediário, vou botar assim, a nossa média, tá? A nossa média é isso aqui. 59.900 de investimento inicial, 17.990 de taxa de franquia. Você faz um pagamento de 790 de royalties. 790 de royalties, tá certo isso? 790 de royalties mensais. A parte D. Custo de instalação fica ali em torno de 7.180. E a gente sugere que você tenha ali 5 mil reais de capital de giro. Monique, só tem esse modelo? Não. Nós temos mais 2 modelos. Esse valor de investimento, eu estou falando ali que ele já engloba os insumos essenciais de início e o estoque e a taxa de franquia, tá? Então, quando eu pego esse total de investimento, já é contando tudo, tá? Nós temos mais 2 modelos de franquia. O modelo Diamond e o modelo Standard. Então, assim, o que vai definir? Moni, como que eu sei qual é o meu modelo? Nós vamos fazer esse estudo de viabilidade, pensando exatamente no que é ideal para a sua cidade. Porque talvez você queira pegar o maior modelo de todos, que seria um grande investimento, porque você tem dinheiro para investir, e a gente olha para a sua cidade e fala assim, isso aqui não vai ser lucrativo e vantajoso para você. Volto a fazer o convite para vocês. Sigam a gente nas redes sociais, sigam a Isabel, pode me seguir. Tudo nosso é feito com muito propósito. O nosso ideal aqui não é vender franquias loucamente. É vender aquilo que de fato vai fazer sentido para o seu negócio, para a sua vida, para a sua família e para a sua cidade. Então, todos os estudos, eles são minuciosos. E eu vou falar uma coisa para vocês, que eu estou aqui do lado de cá. Foi difícil a gente chegar nessa conta. Foi difícil a gente encontrar esses 3 modelos. E a gente não lançou enquanto a gente não definiu isso com certeza, com garantia, que a gente conseguia, por exemplo, entender quantos viajantes saem da sua cidade. Isso são dados. A gente analisa isso. Enquanto a gente não conseguia ter uma ferramenta segura para isso, a Facilitrip não ia ser lançada. Porque todo mundo aqui está comprometido com o seu sucesso também. Afinal de contas, o nosso sucesso só vai existir se o seu estiver acontecendo. Até aqui, eu já vi que a Franciele, deixa eu até abrir aqui para eu ver. Franciane, tem interesse aqui na franquia. A Sabrina vai entrar em contato com vocês. E quem mais tiver... Leila levantou a mão, se você também quiser, se você também está dizendo para mim que você quer ter interesse, Sabrina também vai entrar em contato com você. Quem mais tiver interesse, fale com a gente, tá? Porque a gente está aqui para dividir isso com vocês. Vou passar agora rapidamente pela nossa jornada do franqueado. Tudo isso, gente, a gente detalha para você nessa reunião mais íntima. Mas você vai ser, né, agregada, que vai ter o bem-vindo aqui da Facilitoy. Você vai conhecer tudo, a nossa cultura, o nosso propósito, o perfil de franqueado ideal. Então, você descobre qual é a sua potencialidade para trabalhar. A gente
faz ali todo um estudo das suas forças, das suas conexões, dos seus impactos, te ajuda em toda a estrutura de gestão da unidade, abertura de CNPJ, conta, contrato, notas. Quando eu falo que é tudo, gente, é tudo. A parte de organização financeira, como que você vai ter o payback que a gente falou, os recibos, o Prolabore, como e quanto você tem que reinvestir, a implementação ali, né? Para você aprender a como cuidar de cada item, higienizar, armazenar, fazer entregas. A sua presença no digital, que é a nossa implementação 2.0. Então, WhatsApp, Instagram, Canva, Google Meu Negócio, toda a estrutura para você fluir. A operação Facilitrip, então a gente vai te ensinar toda a parte de sistemas, de CRM, de pagamento, fazer o seu negócio decolar. Então, aprender a criar as parcerias, montar um grupo VIP, fazer ali a sua parte sólida, vendas na prática. Ai, gente, essa é a parte que eu gosto, tá? Que é a parte que a gente coloca dinheiro no bolso. Então, fazer toda a sua análise de concorrência, organização financeira, técnicas de conversão. Se você não sabe vender, não se preocupe, porque você vai aprender. Porque comigo, você não vai sair sem vender. Eu faço questão. E eu não paro até você conseguir. Inclusive, eu acredito muito, porque às vezes você está até postergando aí ter o seu negócio, você fala assim, a venda não é para mim. Eu não sei vender. Vendas é uma habilidade que qualquer pessoa pode adquirir. Qualquer pessoa. É uma habilidade como qualquer outra. Aprender a vender, a se conectar. Você também vai entender o que você precisa sobre o tráfego pago, e nós também temos pessoas para isso. Conteúdos que te aproximam, né, ali o embalde marketing, que faz as pessoas desejarem você, tá? Então, tudo isso a gente vai ter aqui. E me conta, você acha que 3 aluguéis por dia é muito? Tu acha que tu não ia conseguir fazer 3 aluguéis por dia? 3. Nós fazemos muitos aluguéis por dia. E eu posso garantir para você que isso aqui é muito fácil de você fazer. O ticket médio é 151, 3 aluguéis, sem você trabalhar todos os dias, eu estou botando só 20 dias no mês, você faz R$ 9.060 por mês. Me digam se isso não é um bom negócio. Com apenas 3 aluguéis por dia, você já consegue um faturamento de 9 mil. E veja bem, tá? Que a gente está sendo muito, muito conservador nessa simulação para vocês. Porque a gente faz muito mais do que isso. Nós temos, hoje, um real crescimento de 20% de faturamento por mês na nossa unidade. Isso aqui é o mínimo do mínimo do mínimo. Se você tiver um pouco mais de gás e de energia, você faz muito mais do que isso, você faz o dobro. E a gente fala isso com muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Me conta aí. Leila, Franciane, Thay, me contem. Vocês acham que vocês consigam? Olha, Bel também falou que quer saber mais. Vocês acham que é fácil, tranquilo fazer 3? Ou vocês acharam isso difícil? Quem mais? É super possível, gente. Eu quero muito ver vocês fazendo isso. PH vai bombar com a Facilitrip. E agora, eu vou convidar a Isabel para voltar aqui para ela poder falar com vocês. Peraí, não pode não. Não, Gente, não. Primeiro, preciso falar com vocês. Agora vocês entenderam por que a Monique é minha sócia, né? Agora vocês conseguiram entender por que eu trouxe a Monique para dentro da Facilitrip. Quando eu estava ali, né, com esse receio, com essa preocupação, eu falei muito. A Monique até então era a nossa consultora. E eu falei, Monique, não faz sentido para mim
lançar a Facilitrip. A gente atrasou bastante esse projeto. A ideia era lançar a Facilitrip no ano passado. Quando a gente começou esse ano, já estava no nosso planejamento com atraso, inaugurar em julho. E eu falei, Monique, eu não vou inaugurar a Facilitrip enquanto eu não tiver confiança, enquanto eu não tiver resultado nas nossas unidades. Verdade. Né? Enquanto São Paulo não estiver performando, crescendo, fazendo realmente com que a gente tenha ali o passo a passo exato para poder caminhar. E aí, nisso, a Monique veio se envolvendo, e aí, quando eu vi, falei, Monique, eu preciso de você. Eu não quero caminhar na Facilitrip sem você, eu entendo que vai ser fundamental, até para que os meus outros projetos continuem caminhando. Então, quem vai estar à frente da parte de expansão e de acompanhamento de vendas das nossas franqueadas é a nossa mestre de vendas. Eu realmente tenho muito a aprender e ainda aprendo muito com a Monique. Tem muitas situações em que a gente está ali com dúvidas sobre como lidar com o lead. E eu vou lá e falo, Monique, me salva, me ajuda aí. O que você quer? O que você faria no meu lugar? Como é que você lidaria com essa situação? E eu me sinto muito confortável, Monique, de saber que eu tenho você e que quando você fala, a gente vai fazer você ter resultado, é porque eu tenho alguém que está comigo nesse projeto. Tem especialista nisso, que foi a pessoa responsável por fazer São Paulo decolar. E que... Aumentamos muito. Exato. A gente fez algo muito incrível lá. A gente é uma palavra muito forte, né, gente? Essa pessoa aqui, ela realmente foi uma bênção. E graças a Monique a gente conseguiu alavancar o nosso resultado, fazer o crescimento que eu entendia que era necessário para que a gente pudesse estar aqui hoje, com toda a alegria do mundo, compartilhando com vocês esse modelo de negócio que verdadeiramente não tem no Brasil, é inovador. É a primeira franquia voltada para aluguel de itens de viagem. É uma franquia especializada nisso. A gente tem uma preocupação, a gente fez um estudo de como viajar. A gente nem colocou isso, né? A gente tem o guia de como viajar de carro com bebê, como viajar de avião com bebê. Tem muitas coisas. Também tem umas coisas que a gente vai deixar para... É verdade, né? Vamos deixar isso para a Monique apresentar depois, senão... senão a gente apresenta tudo. Tipo, sentando aqui. Exato. Não, fiquem comigo. Vamos embora, vamos terminar, gente. Não, a gente termina aqui junta. Vamos lá. Acho ótimo a gente ficar Eu me sinto aqui. muito, muito honrada, gente, de estar aqui, porque eu não sei se vocês repararam, mas eu gosto muito, meu olho brilha. Eu posso fazer uma pergunta, não sei se é o momento para uma explicação, mas uma dúvida super rápida. Como é que funciona o super rápido? A questão no aeroporto. Vamos lá, deixa eu te ajudar, Bel. O que acontece? A Malex é hoje a maior empresa de lockers do Brasil. Eles estão em aeroportos, em shopping centers, em pontos turísticos, em eventos. Em São Paulo, eles dominam o setor de eventos para aluguel. E a gente fechou um contrato de exclusividade da Facilitrip com eles. E o que isso significa? Em todas as cidades do Brasil, só poderá haver uma empresa Facilitrip sublocando esses armários. Por quê, Bel? Porque quando eu iniciei, eu entendi que fazia todo sentido a gente poder trabalhar a partir desse sistema de armazenamento. Porque as pessoas viajam e pegam voos 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, e elas precisam ir e vir de madrugada. E a gente não tem condições de, em um negócio home-based, de ter uma operação onde 24 horas por dia a Isabel vai estar disponível em BH. E aí, por uma grande coincidência, quando a gente se mudou, quando a gente abriu a Facilitrip em Congonhas... Grande coincidência de Deus, bom, né? Por uma grande coincidência, a minha gerente ali de implantação, que me ajudou com todo o processo de reforma da loja, ela um dia virou para mim e falou, Isabel, você não vai acreditar, tem uma empresa de armário. E eu não dei a mínima para ela, eu já estava buscando armário. Na época, eu estava buscando armários para comprar. E aí ela ficou, não, vamos lá. Eu falei, não, mas eles já têm armário, eles devem comprar de uma fábrica e estar revendendo, que nem muitas empresas faziam. E eu fiquei bem relutante, eu demorei mais de um mês para ir lá. Só que quando eu cheguei lá, eu descobri que, na verdade, não tinha nada a ver. Eu descobri que era uma empresa que, sim, compra esses armários de uma fábrica, onde eles têm um contrato muito grande, porque são centenas de armários no Brasil, mas que ela já tinha esses pontos e que em aeroportos de grande porte, inclusive, ela não tinha somente os armários. Ela tinha os armários e ela tinha as pessoas trabalhando 24 horas por dia ao lado daqueles armários. E isso mudou tudo. Por quê? Porque qual é o grande gargalo, gente? Hoje vocês vão ver que as pessoas elas ficam buscando um modelo de franquia para oferecer,
onde elas tentam vender para você que você não vai fazer nada e o dinheiro vai cair no final do mês. A gente não vende isso, não. Não mesmo. E dentro disso existem várias empresas. Esse ano eu tive a oportunidade de estar na BF, que é a maior feira de franquias da América Latina, e tinha lá algumas empresas oferecendo mercado autônomo, armários, onde você compra a franquia de armário e oferece aquele armário para armazenamento. Só que o armário trava, ele tem problema no sistema. O cliente sempre, é o que a gente chama lei de Murphy, né? Se for para dar um problema, o programa vai dar de madrugada. Vai, claro. É claro que o armário vai travar de madrugada, é claro que ele não vai fechar a porta vai ficar aberta e o item vai ficar solto. E aquilo começou a me trazer uma preocupação muito grande. Eu falei, cara, assim o meu negócio não vai funcionar. E aí, quando eu conheci a Malex e a gente conseguiu começar esse relacionamento, e eu entendi que eu tinha uma empresa. No caso de Guarulhos, gente, eles têm, não é nem um armário, eu pago um estante. E a gente paga estante por mês. E eles têm funcionário lá 24 horas por dia, a gente tem um grupo no WhatsApp, todos os dias a gente manda, não preciso... No caso de Guarulhos, e tem outras cidades que funcionam assim, eu não precisei nem usar armário. Eu uso o locker deles, que na verdade é uma sala onde eles armazenam coisas. E isso traz uma praticidade muito grande. E 24 horas por dia, o valor que a gente paga, se eu for pensar, enquanto eu vou pagar num armário, para comprar, ou de parcela se eu for buscar esse dinheiro no banco, ou de aluguel se eu alugar esse armário, e mais um funcionário operando 24 horas por dia, minha conta não vai fechar. Com certeza. E aí acabou sendo uma oportunidade muito boa para eles, porque eles têm mais uma fonte de renda, não somente em Guarulhos, mas agora com a nossa expansão. A ideia é que a gente leve isso para muitas cidades. A ideia é que a Facilitrip ela seja referência justamente porque em cada cidade onde houver Facilitrip e tiver um aeroporto de médio ou grande porte, a gente vai ter uma unidade dentro do aeroporto. Para que essas famílias elas tenham verdadeiramente uma experiência facilitada. No nosso modelo Diamond, que é um modelo um pouquinho maior, a gente permite, essas locações elas têm um valor bem acessível. A gente explica isso depois para vocês, porque eu acho que não é sobre falar o valor, é falar o valor e trazer ali toda a questão do cálculo. A gente teve uma preocupação enorme em garantir que a gente fosse muito correto com o que a gente estava trazendo aí para vocês. Mas, Bel, a Monique já pediu análise de viabilidade BH. Obviamente, a gente já se antecipou. Eu já deixei claro para ela o quanto você é especial na minha vida. E o quanto você, obviamente, com todo respeito, né? Mas é alguém que tem aí uma história, tem uma trajetória. E já enchi bastante o saco aqui da Monique. E ela vai fazer o contato já sabendo quem é a Isabel, tá bom? Só queria fazer mais um reforço aqui no que a Isabel falou, né? Que ela respondeu especificamente para você, em relação ao aeroporto. A gente faz esse estudo de viabilidade e tendo um aeroporto dentro da cidade e tudo mais, você já tem, vamos dizer assim, quase que pré-aprovado esse Malex, se ele estiver lá, e aí tem um contrato para isso, mas é uma operação super simples dentro do aeroporto, é a mais simples possível, porque você só vai fazer essa operação de levar os itens e recolher os itens para limpeza, tá, Bel? Mas é bem bacana. E eu sei que você... Em breve a Monique vai falar com você novamente, Bel. Em breve, em Confins, quais são os outros aeroportos que tem lá? Acho que é Confins. Pampulha, não, mas Pampulha não tem volume. Não, Pampulha não tem quase nada, é Confins mesmo. Então, em breve em Confins. Pronto. Em breve a Monique vai fazer contato com você, Bel. Obrigada. Vamos lá. E a Facilitrip, gente, ela não é para todos, realmente. A gente quer fazer aí uma seleção. Para a gente faz muito sentido entender o momento em que essa pessoa está vivendo, se realmente é o momento certo de ter esse modelo de negócio. O posicionamento da Facilitrip é um negócio voltado para pessoas que têm uma compreensão clara do que é empreender. A gente não vende sonho. A gente não está vendendo qualquer coisa de qualquer jeito. A gente teve uma preocupação muito grande com o que estava fazendo e a gente tem muita clareza do perfil de franqueado que a gente precisa ter para poder ter resultado e fazer sentido para ele, fazer sentido para a gente, ele estar dentro da Facilitrip. Então, a gente realmente quer pessoas que sejam apaixonadas, que acreditem no propósito, que queiram, que tenham dimensão de que a gente precisa vender, não é verdade? Que entendam que para um negócio existir, venda tem que ser feita. Né? A venda ela é o coração do negócio de vocês. E isso você precisa. A gente está procurando franqueados que entendam isso, que queiram isso, sabe? Com a certeza de que eu ainda não tenho conhecimento, mas eu entendo que isso é importante e eu quero aprender. Eu trouxe uma das maiores especialistas
para poder garantir que vocês tenham acesso a esse conhecimento. Só que a gente pode ter todo o conhecimento do mundo. Se vocês não tiverem compreensão da importância disso, realmente esse resultado não vai vir. Exato. Mas ele não vai vir nem na Facilitrip, Nem em lugar nenhum. Nem em nenhum outro negócio. Aí Por realmente isso- é melhor estudar para concurso público, buscar outras formas de monetização. Exatamente. Por isso que a gente faz essa seleção. A gente fala assim, não é para todo mundo mesmo, porque talvez seu negócio não seja empreender. E tá tudo bem. Né? Tá tudo Exato. bem. Exato. Existem negócios, ideias, empregos e oportunidades para todas as necessidades e para tudo que as pessoas estão buscando. Porque, assim, para ser bem sincera, muitas pessoas têm condições de investir na franquia. Muitas pessoas vão ter o dinheiro para chegar aqui e investir. Mas elas têm condições de investir tempo. Elas têm energia para isso, elas querem isso. Então, é legal a gente pensar nesse propósito, até porque uma franquia vai fortalecendo a outra, porque uma franquia vai fortalecendo o nome da marca. E o nome da marca fortalecido, todo mundo vai lucrar. Todo mundo vai lucrar. Né? Então, é importante a gente ter alinhado quem a gente quer junto. Exatamente. E aí, a Monique já fez essa pergunta, eu sei que o pessoal já colocou no chat, eu não sei se tem alguém que ainda não tenha colocado. Estava na dúvida até agora. Sim. A Facilitrip faz sentido para o momento de vida atual que você está passando? O que mais te encantou? O que te preocupa nesse negócio? A gente quer despertar essas perguntas em vocês, para que vocês, querendo dar esse passo, saber um pouco mais, vocês já possam vir para a próxima reunião com questionamentos também. A gente está aqui, ultimamente, até na nossa outra empresa do grupo, a gente tem recebido perguntas bem complexas sobre o negócio, e a gente acha isso super importante, porque alguém que está se preocupando em fazer perguntas que são difíceis de responder, muitas vezes, é uma pessoa que está realmente interessada em eu não tenho um plano B, eu preciso saber tudo que eu preciso saber para poder ter certeza do passo que eu estou dando. Essa é a pessoa que a gente quer ter. Para fazer esse negócio, foi o que eu falei para elas, né? Falei assim, quer botar a gente na berlinda? Pode botar, essa é a hora. Faz a pergunta. Por mais difícil que seja, a gente vai dar o nosso jeito de responder, nem que seja falar para você na próxima reunião. A gente Eu te explica melhor. respondo sobre isso. Mas isso é importante, isso fomenta muito a gente, isso contribui muito com a gente. Sim. Caiu alguém aqui, peraí. Só um minutinho, gente. Vou liberar aqui. Tu? Volta para cá. Então, calma aí, já que está todo mundo aqui na tela de novo, se você tem interesse em fazer parte da Facilitrip, esse é o momento, coloca aqui pra gente, que nós vamos entrar em contato com você. Sim. E aí, só trazendo aqui para vocês agora a jornada, bem rapidamente, né? Só para vocês entenderem. Esses aqui são os passos, né? Para que vocês possam aí se tornar franqueados. Em teoria, né? Essa ligação de pré-qualificação, a reunião de apresentação, o preenchimento da aplicação, isso nessa live de lançamento, a gente acabou comendo um pouco essas etapas, mas só para vocês poderem entender aí quais são o nosso passo a passo. E aí, agora, a pergunta que a gente faz para vocês é, quem aí está interessado em saber um pouco mais? Quem quer buscar mais informações sobre esse negócio para poder, quem sabe, caminhar com a gente aí na Facilitrip, não é verdade? Exatamente. Ó, a gente já tem aqui, né, a Franciane, a gente vai entrar em contato com ela, a Bel, a Leila, mas eu tenho outras pessoas aqui com a gente também. Então, a Daniele, a Carla, a Alessandra, o Orlando. Fiquem à vontade, fiquem abertos para poder... talvez alguma coisa te assustou, ou talvez você está na dúvida. Está na dúvida, o melhor lugar para vocês tirarem a dúvida é conversando com a gente. E isso é a troco de... Né? Não custa vocês conversarem com a gente. Mas é muito importante vocês saberem que vocês estão diante de uma grande oportunidade. E mais do que isso, não é só uma grande oportunidade, é o momento dessa oportunidade. Sim. O momento dessa oportunidade. A gente está aí numa virada de ano, indo para o ano super promissor para o turismo. E eu arriscaria dizer que este é o melhor momento. E quem entrar agora, é aquela questão do Bebe Água Limpa, sabe? Vão ser os nossos primeiros franqueados. Vão contribuir para essa expansão. Se você ainda não levantou a sua mão aqui dizendo que você tem o interesse, eu te convido a fazer isso.
a colocar aqui para gente, para que você se arrisque a dar esse passo, né? Às vezes dá um medo, falar assim, ai, não sei, ou talvez o investimento, né? É interessante dizer uma outra coisa, o investimento inicial, ele não é um Pix imediato, entendeu? É o investimento inicial, ele tem ali as formas de pagamento dele. E volto a dizer, né? A Isabel é empresária, eu sou empresária, um negócio de 60 mil, onde você vai ter todo o negócio por 60 mil, incluindo o seu estoque, é um baita de um negócio. Com todo um suporte no melhor momento. Então, não deixe o medo de paralisar, não deixa a oportunidade passar, até porque isso é uma condição inicial de abertura de franquia. Estamos diante de um negócio inovador que vai fazer a diferença. E que não temos nada parecido. Né? Então, se a gente tem uma grande investidora do nosso lado que olhou para esse negócio e falou assim, é bom, então pensem nisso também. Se a gente já conseguiu chegar lá em Orlando, pense nisso também. Porque podem ser sinais, né? Para você entender de que, de fato, o negócio é diferenciado. E a gente está aqui super aberto para receber vocês nesse momento. Bom, esperamos em breve poder falar, né? Individualmente aí com cada um de vocês. Eu estou ansiosa para fazer essas reuniões individuais com vocês. Sim, mal podemos esperar. Gente, é isso, já temos aí 1h de reunião, 1h10. Vamos em respeito aí ao horário de vocês, a gente vai encerrar por aqui. Se vocês tiverem dúvidas que não quiseram compartilhar aqui, por favor, mandem elas em inbox lá para a gente, para alguns dos administradores do grupo, ou para a Sabrina, se ela tiver mandado mensagem individualmente. E a gente espera em breve poder falar com vocês, correto? Com certeza. Estou aqui só esperando. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Boa noite.